Pessoal, vamos lá. Nesse vídeo eu quero falar com vocês um pouco sobre ciclos, porque eu tenho percebido uma mudança muito grande nos vídeos aqui no YouTube. Então, até não muito tempo atrás, todo mundo só falava de renda variável, de comprar ações, comprar fundos imobiliários. E eu estou percebendo uma migração aí, praticamente todos os vídeos que estão sendo publicados agora são vídeos falando de renda fixa. E não que eu acho que isso está errado, tá? Realmente tem boas opções, tem umas opções interessantes de renda fixa agora, mas eu quero mostrar para vocês até uns gráficos, um histórico aqui, que talvez seja o momento também de você pensar em renda variável. Então, o que eu percebia? Os vídeos aí há pouco tempo atrás, muita gente só indicando você comprar empresas. Ah, compre Oi, compre Magazine Luiza, compre Via Varejo, compre Cogna, IRB. IRB, ninguém sabia que existia IRB, e depois de repente ela virou a bola da vez, a ação da moda aí. Mas são empresas que a gente sabe que com uma análise fundamentalista básica, eu até fiz vídeos aqui para vocês sobre como analisar uma empresa, sobre a ótica fundamentalista, olhar essa empresa pelo menos é lucrativa. É o primeiro que a gente tem que pensar aí. Você está se tornando sócio de uma empresa, o ideal é que você se torne sócio de uma empresa lucrativa. Só quer saber o que a pessoa recomendou ali em um vídeo, compra e depois fica aí a ver navios. A pessoa para de publicar, para de falar daquela empresa, cai no esquecimento, você toma um prejuízo, acaba vendendo porque você nem sabe por que entrou na empresa. E a vida segue, aí as pessoas agora passam a fazer vídeos aí de renda fixa. Mas eu quero mostrar nesse vídeo para vocês a questão de ciclos, tá? Eu quero conversar um pouco sobre ciclos da economia. E por que eu acho? Realmente, está um bom momento, não sei se está exatamente no pico, ninguém nunca vai conseguir te afirmar isso está exatamente no melhor momento para você investir em renda fixa. Ninguém vai conseguir te afirmar isso nunca, tá? Porque depende de mercado, tem muita variação, tem muitas oscilações nisso aí. E por que pode estar aí também próximo a um melhor momento para investir em renda variável? Então, apesar de tá todo mundo deixando a renda variável de lado, vou mostrar para vocês alguns gráficos aqui que podem ser indicativos que está um bom momento para você entrar em renda variável. Só que o que eu quero reforçar com vocês? Não é entrar em qualquer tranqueira, não é entrar em qualquer porcaria da renda variável. Vocês escolherem boas empresas, empresas de crescimento, empresas lucrativas. Lucro, 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 lucro após ano, lucro crescente ano após ano. Não ficar comprando essas empresas de maluquice. Porque tem gente que começa a análise assim, ah, Breno, se essa empresa não falir, ela vai dar um retorno muito bom. Cara, a análise começa com se a empresa não falir. É isso assim que você quer se tornar sócio? Você quer pôr o seu dinheiro nisso? Eu não tenho nada com o dinheiro de ninguém. Se você quiser pegar o seu dinheiro e colocar numa ação qualquer, não tem problema nenhum com isso. Você pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Mas a minha recomendação é analise a empresa antes de comprar. Assista os vídeos aí de análise fundamentalista, tem meus vídeos sobre isso. Escolha boas empresas. E por que eu estou insistindo nisso? Eu estou sendo chato nisso? Porque o que eu vejo a maioria das pessoas fazendo é abrir gráficos aqui, tipo o da Petrobras, tá? Vou abrir um gráfico de uma ação qualquer aqui e fica falando, ah, se você tivesse comprado a ação aqui em 2016 e tivesse segurado até 2019, você teria tido um lucro aí de 500%. E se você tivesse vendido aqui, esperado cair para fazer a compra aqui, segurasse até, deixa eu pegar aqui, falhou meu clique, segurasse até aqui de 2020 até 2022, você teria tido um lucro de 150%. Só que ninguém nunca faz isso, ninguém nunca compra, porque eles esquecem de te falar que aqui as notícias são péssimas, são péssimas. Não tem nenhum site, não tem nenhuma revista, não tem nenhuma publicação, não tem nada que vai estar te motivando a fazer compra aqui. Por quê? Porque a economia vai estar no mau momento. A Petrobras aqui não estava barata porque ela simplesmente estava barata, porque ninguém estava olhando para a Petrobras. Muito pelo contrário, estava barata porque a economia estava muito ruim. O que eu quero reforçar com vocês é que as notícias, tudo que você te cerca, tudo que eles apresentam para você, não te ajuda a fazer essa melhor escolha, porque nesse momento aqui, o mundo está acabando, o PIB está negativo, a economia não está crescendo, é problema político, é problema internacional, não vai ter ninguém te falando, olha lá, aquela ação está barata, aquela empresa está barata. Mas vamos lá, vamos para a apresentação que eu quero fazer para vocês aqui, porque eu já falei demais. Então, o primeiro slide que eu quero mostrar para vocês é que vocês têm que ter na cabeça que a economia funciona em ciclos. Não adianta, já tiveram o ministro da Fazenda, ministro da Economia, presidente do Banco Central, presidente de Estado, né, o presidente do Executivo, falando que ia conseguir fazer a economia crescer de forma contínua e constante. E isso não é possível. Isso nunca aconteceu na história em nenhum país. Em todos os países do mundo, a economia sempre cresceu em ciclos. Então eu peguei aqui para colocar para vocês o PIB, que o PIB indica justamente o crescimento da economia aí do Brasil. O PIB trimestral está desde 96 até agora. Então reparem como é que funciona isso aqui.
sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Aqui teve a crise de 2008, né? Então teve uma queda muito grande, teve uma descida bem forte, sobe, desce. Então são ciclos de mercado. A gente está num momento muito ruim aqui do Brasil desde aí de 2011, 2012, realmente muito crítico para a economia brasileira, mas não deixou de ter ciclos de sobes e desce. Então desce, sobe, desce. Aqui foi o problema do coronavírus, né? Subiu. Então vocês têm que ter na cabeça que qualquer mercado que vocês estiverem investindo, seja renda fixa, seja renda variável, vocês estão aí acompanhando os ciclos de mercado. E nesse gráfico eu quero mostrar para vocês, primeiro, com relação à renda fixa. Então eu plotei em azul para vocês desde 2005 a Selic, e em laranja aqui o Tesouro IPCA+, então como um representante aí da renda fixa. Você já se lembra, já falei isso algumas vezes aqui também, que a Selic é um instrumento de controle da inflação. Então quando a inflação no país começa a subir, o Banco Central vai e sobe a Selic para tentar controlar a inflação. Quando a inflação cai, a inflação fica mais tranquila ali, baixa a Selic para os empréstimos, para a circulação de dinheiro ser mais fácil e as empresas crescerem novamente. Então gerando sempre um ciclo aí também. Então a Selic, vocês podem ver aqui, também funciona em ciclos. Queda, subida, uma queda, uma subida, uma queda, uma subida, uma queda, aqui depois veio uma outra queda e agora uma subida. Então a gente tem o ciclo da Selic. E a Selic acaba sendo nossa grande indicadora de rentabilidade da renda fixa porque tudo acaba girando em torno da Selic. Então reparem, quando a Selic está alta, a rentabilidade aqui do Tesouro IPCA+ estava alta. Quando a Selic estava baixa, a rentabilidade aqui estava mais baixa. Então a gente está agora no momento aqui que vocês estão vendo de subida da Selic e com isso a rentabilidade do Tesouro IPCA+ também está mais alta. Qual que é o melhor momento para comprar? A gente não tem como ter certeza. Olhando o histórico aqui, parece que são momentos em que a Selic faz um platô ou que ela começa a virar. Então aqui durante o platô a gente chegou na máxima rentabilidade aqui, nesse passado aqui mais ou menos em 2008, quando teve essa subida. Talvez tenha sido o melhor momento para se comprar. Então quando ela está alta, virando para uma queda, a gente não consegue precisar o momento certo, mas é o melhor momento para você investir aí em uma renda fixa. Você vai conseguir a melhor rentabilidade. E ao contrário, quando a Selic está baixa e está virando para alta aqui, é o pior momento da renda fixa. Você vai conseguir os piores retornos. Agora comparando com a renda variável, para vocês terem ideia, olha como é que esse gráfico é interessante. Repare que à medida que a Selic está caindo, o índice Bovespa, que é o principal indicador aí nosso de renda variável no Brasil, sobe. Então aqui, enquanto a Selic estava caindo, o Ibovespa estava subindo. A Selic subiu e o Ibovespa caiu. Selic caiu, o Ibovespa subiu. E foi assim até agora. A gente pega aqui de 2016 para cá, que a gente está tendo uma queda praticamente contínua aqui da Selic. O Ibovespa teve uma subida praticamente contínua. Aqui teve uma descontinuidade por conta da crise do coronavírus, aí por toda essa questão do coronavírus. Mas reparem que a Selic caiu e o Ibovespa subiu. Então o que vocês percebem? A relação aqui é direta com a Selic. Então na renda fixa, quando a Selic está mais alta, a inflação normalmente está mais alta e você tem uma maior rentabilidade na renda fixa. Aqui, no caso, quando a Selic está mais alta, o Ibovespa está mais barato. Então, como eu mostrei para vocês no Google ali, o que todo mundo fica tentando comprar? Fica tentando comprar no fundo aqui. Então, quando está mais barato, só que ninguém compra. Pode ser o momento, eu não estou falando que é agora o momento exato, mas pode ser o momento pelo qual a gente está passando agora. A gente está vendo uma subida aqui da Selic e tem que acompanhar o Banco Central. Ele vai continuar subindo essa Selic aqui até quando? Quando que ele vai fazer um platô? Quando que ela vai voltar a cair? Porque nisso aqui pode ser um momento de você comprar ações que estão baratas. Então o que eu estou querendo reafirmar isso aqui com vocês agora? Quando a Selic está alta, realmente a renda fixa está muito boa, a rentabilidade da renda fixa fica muito alta. Só que a Ibovespa fica muito barata. As ações que compõem o índice ou as ações que são negociadas na Bolsa Brasileira acabam ficando muito baratas. Você consegue encontrar empresas muito boas sendo negociadas a preços baixos. E só mais dois gráficos que eu quero passar com vocês para reforçar aí uma questão de longo prazo. Esse é o gráfico do Ibovespa em dólares desde 1963. Esses gráficos de longo prazo têm que ser em dólares por conta da quantidade de mudanças de moedas que o Brasil teve e o dólar, como é uma moeda mais estável, normalmente é usado para fazer essas análises de longo prazo no Brasil. Então reparem o Ibovespa aqui de 1963, tá? O Ibovespa está em azul aqui, até agora, até o último dado que a gente tem de julho de 2022. A linha azul pontilhada seria um crescimento médio do Ibovespa, então só para a gente ter uma noção da tendência de crescimento do Ibovespa. A linha vermelha, quando ele cai, então existe uma estimativa aí de quando ele cai mais ou menos 70% abaixo dessa linha média aqui, então é essa linha vermelha, eu até marquei aqui embaixo que é menos 70%,
E quando ele sobe é 233%, porque é a mesma relação, 70% negativo, uma queda de 70% equivale a uma subida aí de 233%. Vamos imaginar assim para ficar mais fácil. Imagina que você comprou uma ação a 100 e essa ação perdeu 50% do valor, então ela caiu para R$50. Quanto que ela tem que valorizar para voltar para os R$100? Não é 50%, então apesar dela ter perdido 50%, para voltar para R$100 ela tem que valorizar 100%. Então a queda não é igual à subida, então uma queda de 10% você precisa de 11% de subida para compensar. Uma queda de 50% você precisa de 100% de subida para compensar. E no caso aqui, uma queda de 70% tem que ter uma subida de 233% para compensar. Mas reparem como que o Ibovespa funciona aí mais ou menos no longo prazo. Então vocês veem que esse índice se mantém dentro desse canal. Então vai no fundo, vai no topo, vai no fundo, vai no topo. Eu não estou fazendo uma análise gráfica disso aqui, tá? Isso aqui é muito ligado à análise gráfica, mas só quero que vocês vejam como que é a tendência. Quando o índice está para baixo da linha média, então ele passa para baixo da linha média, se vocês olharem o histórico, ele tem uma tendência a se recuperar depois. Então reparem o que a gente está passando nesse período que a gente está agora. Ele passou para baixo da linha média aqui e está nas mínimas aqui, está tateando aqui, está margeando esse limite mínimo. Não posso garantir, ninguém pode garantir isso aqui, mas existe uma tendência dele começar a subir depois. Pode acontecer de acabar com essa série de 50 anos histórica aqui e ele cair continuamente? Pode, mas a tendência, pela quantidade de dados que a gente tem dos últimos 50, 60 anos aí, é que em algum momento agora ele volte a subir, esse índice volte a subir. E uma outra coisa que é interessante, só para a gente fechar aqui essa apresentação, é um gráfico muito interessante desse site Oceans 14, para quem tiver interesse. Esse é um site que tem muita informação sobre ações, sobre o índice Bovespa, e é um site que tem informações diferentes dos outros, calcula algumas coisas diferentes, tanto que esse gráfico eu só conheço desse site aqui. Ele calcula o PL, tá? Para quem não se lembra, o PL é a cotação dividida pelo lucro de uma ação. Ele faz isso para todas as ações da Bovespa, então não só as ações que estão dentro do índice Bovespa, todas as ações realmente que compõem a Bolsa Brasileira. Então o que acontece? Se vocês lembram da análise fundamentalista, quando o PL está baixo, quer dizer que a ação está sendo negociada a um preço barato em relação ao lucro que ela dá. Quando o PL está alto, quer dizer que ela está sendo negociada a um preço alto em relação ao lucro que ela dá. Agora ele despencou, realmente, literalmente despencou. Aqui até mostra o valor atual, está em 4,43. Então se a gente for pensar que no histórico aqui, mais ou menos a média estava em 12, aqui talvez um pouco mais baixo, uma média mais ou menos aí em 10, um PL de 4,43 é uma relação preço por lucro baixa em relação ao histórico. E o que isso pode indicar para a gente? Que a bolsa como um todo está barata. E se a gente ficar pesquisando, ficar garimpando ações ali dentro da bolsa, a gente vai conseguir empresas boas, empresas interessantes, empresas lucrativas, empresas com bom histórico de crescimento, sendo negociadas a relações baixas, a preços baixos em relação ao seu lucro. Então, fazendo um resumo desse vídeo aqui para vocês. O que acontece quando a economia está mal? A inflação está alta e o Banco Central tem que subir a Selic para segurar a inflação. Fica bom para a renda fixa, realmente fica muito bom para a renda fixa. Só que todo mundo está esquecendo que as cotações das ações e dos fundos imobiliários caem. Quando a renda fixa começa a ficar muito boa, muita gente tira dinheiro da renda variável para levar para a renda fixa. E justamente pode ser o melhor momento para você investir na renda variável, porque você vai pegar cotações baixas. Muita gente saindo da renda variável, as cotações caem, porque estão tirando dinheiro ali para colocar na renda fixa, e ali realmente você consegue barganhas, você consegue pichinchas em empresas muito boas. E o que acontece quando a economia está bem? Está todo mundo no oba-oba, sites publicando só notícias positivas, tudo está subindo, as ações estão subindo, o Ibovespa está subindo. Esquecem que, na verdade, a inflação e a Selic estão baixas. Então, porque como a economia está boa, a inflação está baixa e com isso a Selic fica baixa, é ruim para investir em renda fixa. E como está todo mundo migrando, está todo mundo colocando dinheiro na renda variável, as cotações das ações e fundos imobiliários sobem muito. Então, depois que subiu muito, fica difícil ter espaço para subir mais. E isso é muito relacionado com o lucro da empresa. E muita gente esquece isso. Quanto de lucro que aquela empresa ali produz? Será que uma cotação de 40, 50, 60, 100 reais justifica o lucro dela? Consegue justificar aquela cotação? Muita gente nem olha isso. Então, na verdade, quando a economia está bem, fica ruim para investir em renda fixa e fica ruim também para investir em renda variável. Isso aqui que eu gosto de chamar de dilema do investidor, porque a gente passa por um dilema. A gente está com dinheiro para fazer o aporte, mas a renda fixa está ruim e a renda variável está ruim. E quando a economia está mal,
tá tudo bom. A renda fixa tá boa e a renda variável tá boa, tá nos preços mais baixos. E pessoal, nesse vídeo é isso. Quis falar um pouco para vocês aí sobre os ciclos de mercado, sobre os melhores momentos ali para investir em renda fixa, sobre os melhores momentos para investir em renda variável. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado, eu estou à disposição. Podem mandar um comentário aqui no YouTube ou um direct no Instagram e até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.